Bom dia a todos, a todas e a todes aqui presentes. Primeiro, é uma satisfação enorme, mais uma etapa dentro desses trabalhos que têm sido desenvolvidos através do Conselho Federal de Contabilidade, mediado pela Comissão de Diversidade e Inclusão, né, que tem sido capitaneada pelas pessoas da Dogivânia Reis e pela Elis Mello. Um agradecimento imenso a cada um que se faz presente aqui e dando continuidade, né, ao que já foi dito hoje no fórum, né, na primeira etapa. A gente tem aqui as nossas duas convidadas. Vou ler o currículo delas, mas antes eu vou me autodescrever. Eu estou usando um terno, um blazer preto sobre a camisa do Colide, que tem como slogan um C no formato de arco-íris, né, uma calça preta, um tênis marrom. Eu vou me levantar e ficar sem o microfone para que quem tenha visão reduzida possa me identificar. Eu estou do lado esquerdo do palco. Agora eu apresento as nossas convidadas, que é a Ellen Mello, empresária contábil em Cabo Frio, Rio dos Lagos, Rio de Janeiro, tecnóloga em gestão pública, conselheira do CRC Rio de Janeiro, idealizadora e fundadora da Unicom, União dos Profissionais de Contabilidade do Interior do Estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos, desenvolvedora do projeto Casa do Empreendedor da cidade de Cabo Frio, constituidora do projeto Tributo à Criança, campanha que tem como objetivo divulgar e estimular a destinação de parte do imposto de renda devido aos fundos de defesa dos direitos da criança e do adolescente da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Membra da Comissão da Mulher do CRC Rio de Janeiro desde o ano de 2019. Ela também é coordenadora da Comissão da Mulher do CRC do Rio de Janeiro, precursora do projeto de lei 657/2023, que intitula o Dia 10 de Junho, Dia Estadual da Mulher Profissional da Contabilidade, coordenadora da Comissão de Diversidade e Inclusão do CRC Rio de Janeiro, membra da Comissão de Diversidade e Inclusão do Conselho Federal de Contabilidade e membra da Comissão OAB Mulher Cabo Frio. Bem-vinda, Ellen. Agora também eu descrevo o currículo da nossa segunda palestrante desse fórum, a professora Inês Cristina, pós-doutoranda em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, doutora em Administração, mestre em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, especialista em Formação Ambiental, contadora, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, integrante do Acessar, Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia da UFRA, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusão Socioeducativa da UFRA, presidente da CIA, Comissão da Inclusão e Acessibilidade da UFRA, coordenadora do CIPO, Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo, Inovação e Inclusão das Amazônias, pesquisadora do GEDEL, Grupo de Pesquisa, Gestão Social e Desenvolvimento Local, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da USP, coordenadora da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do CRC Pará, membra da Comissão de Inclusão e Diversidade do CFC, membra do COLIDE, Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade. É um prazer tê-las aqui com a gente. Eu passo então a palavra para a Inês, para que ela comece esse momento. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Bem, no primeiro momento, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma dinâmica com vocês e aí eu vou pedir que vocês façam o que eu disser, ok? Então vai ser bem rápida essa dinâmica e é o seguinte: vocês foram contratados por uma empresa de inovação e tecnologia
e vocês vão ganhar hoje 10 milhões de reais se vocês fizerem tudo o que for dito por mim, ok? Então, cada um recebeu um papel e caneta. Quem não conseguir usar papel e caneta, pode utilizar o celular ou o tipo de tecnologia que vocês tiverem à disposição, tá bom? Então, nós vamos fazer um desenho de um mascote para que vocês cumpram a tarefa. Peço que todos iniciem e ouçam e reproduzam no papel. Esse mascote tem que ter uma cabeça grande e redonda. Vamos lá, desenhistas. Rapidinho, vamos lá. Uma cabeça grande e redonda. O corpo do mascote, ele é pequeno e ele é coberto de pelos. Esse mascote, ele deve ter braços compridos, tá? As mãos pequenas e as garras afiadas. Vamos lá. Uma cabeça grande e redonda, o corpo pequeno e coberto de pelos, e os braços compridos com mãos pequenas e as garras afiadas. As pernas do mascote são curtas, tá? E os pés são grandes e arredondados. Não esqueçam dos detalhes. Vou repetir, uma cabeça grande e redonda, um corpo pequeno e coberto de pelos, os braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas, pernas curtas, os pés grandes e arredondados e um olho no meio da testa. As orelhas são pontiagudas. O nariz tem forma quadrada. E a boca grande. Todos terminaram o desenho? Cadê as pessoas que vão ganhar 10 milhões de reais? Ó, temos aqui algumas pessoas. Tá, vamos lá. Eu queria que as pessoas que terminassem o desenho, vocês podem vir aqui na frente? Por favor? Para a gente registrar? Fiquem aqui, pode ficar aqui do meu lado, acho que vai cabendo. Vocês vão chegando aqui no palco. Vamos lá. Quem terminou o desenho? Vamos lá, vocês subam no palco, aí embaixo, vamos quem for maiorzinho. Vamos lá, olha só que lindo, todo mundo, né? Agora, eu queria que vocês, vamos mostrar os desenhos e que vocês olhassem para cima e para baixo. Esses desenhos ficaram iguais? Não. Mas é porque a gente não está ouvindo, tá? Esses desenhos ficaram iguais? Não. Mas o que aconteceu, gente? As instruções foram as mesmas. Para as pessoas numa mesma sala, que estão no mesmo evento, por que não ficou tudo igual? Percepção. Qual é a outra explicação? Capacidade de desenhar. O que mais? Habilidade de escutar. Diferentes a forma de pensar, histórias diferentes. Imaginação. Então, assim eu começo a minha palestra. Eu queria que vocês mostrassem os desenhos para a gente fazer uma foto, né, os desenhos de vocês. Vamos lá, Soninha. Obrigada, pessoal. Com isso, nós vamos iniciar a palestra. Eu prometo que vocês vão sobreviver e que eu não vou demorar, ok? Eu vou começar falando um pouquinho. Foi falado todo o meu currículo técnico e eu acredito que eu vou falar agora algumas informações que eu acredito que são importantes sobre o lugar de fala, quem vos fala e quem está aqui vos falando. Então, eu sou a mãe do Samuel e da Rafaela. Samuel e Rafaela são duas crianças autistas. Então, eu não vou falar hoje sobre alguma coisa.
Eu vou falar de inclusão e acessibilidade porque eu sou uma pessoa que vivo isso na pele. A minha situação, ela é uma situação interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho duas crianças que elas são autistas, eu também sou uma pessoa que sou autista adulto. Então, eu vou viver essas duas interseccionalidades na minha vida, que é ter uma maternidade que se chama hoje uma maternidade atípica, mas eu também tenho filhos atípicos. Então, eu vou falar sobre isso e sobre a inclusão e acessibilidade. Bem, eu vou começar por essa figura, tá? E essa figura, ela é uma figura muito interessante, porque essa figura, ela traz uma reflexão. Existe um grupo de animais e quem tem a visão boa, eu gosto que as pessoas participem. Vocês conseguem ler o que está Vocês conseguem ler, né? Então, temos um grupo de animais, né? E o professor, ele fala, né, que para uma seleção mais justa, todos terão que fazer o mesmo exame, que é escalar uma árvore, né? E o que essa figura, ela fala para vocês? O que vocês veem nessa figura? Oi? Não é justo, né? A gente começa falando sobre justiça, né? Então, nós não somos iguais. Assim como um peixe que está no aquário, ele não consegue subir numa árvore, então as pessoas também, elas são pessoas diferentes. A igualdade, ela não significa nivelar as pessoas, mas a igualdade significa respeitar as especificidades, as diferenças, porque nós somos diferentes. Aqui nos desenhos vocês demonstraram que vocês têm visão diferente, e assim são as pessoas. Então, essa figura, ela serve para chamar a atenção para isso, de que trazer regras homogêneas ou esperar uma homogeneidade no comportamento não vai trazer justiça. Nós precisamos de equidade, que é o quê? Que todos consigam ter as mesmas oportunidades. E aí nós avançamos sobre contabilidade. E aí vocês podem pensar, mas o que tem a ver isso de considerar pessoas com a contabilidade? Então, a contabilidade, ela é uma ciência onde o homem, ele é o ator que ele produz e ele altera o patrimônio. Então, o homem está inserido nas ciências contábeis, ela é uma ciência social aplicada. E esse homem, ele precisa ser considerado como uma pessoa, como um sujeito, né, em todas as suas características diversas. E aí, na contabilidade, uma discussão, como vocês podem ver aqui, é uma discussão que eu acredito que é nova, né? Somente em 91 apareceu a primeira pesquisa em contabilidade sobre diversidade e somente em 2006, né, apareceu a primeira pesquisa sobre inclusão. Então, isso demonstra que, em termos epistemológicos, de transformação da nossa ciência, nós precisamos pensar a contabilidade, que não é uma técnica, mas ela é uma ciência, e está inserida nas discussões, também considerando a diversidade e inclusão, né? Quando nós vamos para outro estudo, que vai pesquisar a área 27 da CAPES, que vai contemplar administração pública e de empresas, ciências contábeis, turismos, né? E nós consideramos todos os periódicos que existem no Brasil hoje, nós vemos que o tema diversidade e inclusão, ele permeia nesse ambiente dessa forma. Por exemplo, em toda aquela região lá em cima, né, nós só temos uma publicação naquela região azul, né? Enquanto o máximo de publicações, eles são pulverizados em São Paulo e alguns outros estados já permeados mais para o Rio de Janeiro. Mas nós não temos nem 50 pesquisas que vão falar sobre esse tema. Então, é uma questão que chama a atenção e que demanda de nós, que somos pesquisadores, e a ciência ela evoluir pesquisando sobre contabilidade. Mais especificamente, falando sobre o autismo, que é o meu lugar de fala, né, nós temos alguns dados interessantes. Aqui foi falado sobre a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Então, nós temos dados interessantes. Vejam que houve uma evolução no diagnóstico de autismo, né? E o que isso quer dizer? Que hoje, uma em cada 36 crianças, elas vão nascer autistas.
Então, eu acredito que a contabilidade ela tem que refletir para que ela possa considerar nas empresas e também no setor público provisões para que elas possam reconhecer isso de forma técnica. Porque isso é um dado científico, 1 em cada 36. Professora, mas o que isso quer dizer? Que o autismo não tem uma causa, né? Ainda não encontraram a causa do autismo, mas ele tem forte ligação genética. Então, o que acontece? O meu filho, sendo autista, o pai, ele pode descobrir, inclusive na idade adulta, que ele é autista e outras pessoas da família. Então, é inevitável que essas pessoas acessem o setor escolar, as universidades e também as empresas de vocês. Elas precisam estar preparadas para isso, né? No Pará, nós temos uma projeção de cerca de 184 milhões de pessoas autistas. A população do IBGE, segundo o IBGE, é de 4,84 milhões de autistas no Pará, no Brasil, né? E nós temos uma projeção aqui de 202 mil pessoas autistas no estado do Pará. Então, é por isso que hoje é importante discutir tantas políticas. E o que é o autismo, né? O autismo é uma doença? Não, não é uma doença. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que a pessoa, ela nasce autista, né? E aí o autista, ele tem uma díade, que é justamente a questão, né, que é dificuldade na interação social, dificuldade na comunicação, interesses restritos, né, e padrões repetitivos. Esses são os sinais de autismo, os maiores detectores de autismo. Não há como detectar o autismo por um exame de sangue ou por qualquer tipo de exame que se faça. Ele é detectado e rastreado por uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe multidisciplinar ela vai ser formada por pessoas de diversas áreas, como psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, um médico neurologista, um psiquiatra, e é feito através de protocolos. Mas o que isso quer dizer, professora? Que essa pessoa autista, ela está no espectro. Então, não existe o mais autista e o menos autista. A pessoa, ela vai ser autista, né? A primeira coisa que eu queria falar aqui é que não existe eu chamar a pessoa de autista leve, autista severo, autista moderado. Isso só vai trazer e aumentar o preconceito, né? Os autistas são autistas e eles vão ter níveis de suporte. E aí esse nível de suporte é importante para vocês de empresa, que vocês determinem a forma que vocês vão incluir essa pessoa. Mas nunca quer dizer que ela é mais autista, é um espectro. Então, as pessoas são diferentes. Elas vão ter habilidades sociais, interesses, rotinas, questões sensoriais diferentes. E elas vão chegar nos escritórios de vocês e elas vão chegar nas empresas de vocês. E por que é importante eu conhecer do autismo? Porque se eu sou uma empresa que forneço serviço, para eu fornecer um serviço mais adequado ou empregar essa pessoa, né? Professora, mas além de só falar de inclusão, por que eu tenho que saber também? Porque nós somos uma ciência que ela é pautada, né, na confiabilidade, ela é pautada na legislação. E se for o setor público, existe o princípio da legalidade, né? Então, nós temos leis hoje que vão amparar as pessoas autistas. E a primeira lei que eu queria falar para vocês hoje é a Lei Berenice Piana, né? E ela diz que essa lei ela é a política de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Então, para vocês que têm escritório, vocês que são professores, vocês que são pessoas que trabalham com pessoas, é muito importante que se tenha em mente essa política, porque ela vai proteger. E o que essa lei ela traz de inovação, a Lei Berenice Piana? Ela vai equiparar a pessoa autista, tá, a uma pessoa com deficiência. Então, ela equipara. Então, se eu não reconheço ou eu não respeito o direito de uma pessoa com autismo, eu estou desrespeitando os direitos de uma pessoa com deficiência, né? E aí, professora, a deficiência quer dizer, então,
Deixa eu trazer aqui um pouquinho, antes de eu falar da deficiência. Então, o que acontece? Nós temos algumas coisas que são determinadas pela lei, e que eu acredito que é importante para vocês nos escritórios, nas empresas, nas organizações que vocês forem, que é justamente esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui que está no meu pescoço, que é aquele cordão de girassol, ele é obrigatório que as pessoas saibam, porque existe uma lei federal, que é a Lei Berenice Piana, que vai determinar a identificação dessa pessoa que tem uma deficiência que é invisível. Vocês viram que antes aqui tinha uma pessoa que usava cadeira de rodas, é visível a deficiência. A pessoa que era cega usa uma bengala, o autista não. Então, outras deficiências também não. Então, elas vão usar esse símbolo. Se os senhores virem esse símbolo no pescoço de alguém, quer dizer que essa pessoa ela tem uma deficiência invisível e ela vai precisar de apoio. Aí, qual vai ser o apoio? Depende do nível de suporte. Pode ser o nível 1, nível 2, nível 3. Mas isso aqui é para poder justamente a pessoa não ter que ficar explicando o que ela tem e ela não passar por constrangimento e também não passar por constrangimento a pessoa que está atendendo. Então, nos escritórios de vocês é importante, ou na universidade, quando alguém chegar com esse símbolo, ela tem atendimento prioritário, junto com o grupo prioritário, tá? Isso é a inovação da lei. Aquele símbolo também, ele deve ser colocado, né, ou o de quebra-cabeça, que é mais conhecido, esse é o do infinito, deve ser colocado nos locais para que se garanta a prioridade e o atendimento dos direitos, né? Então, essa lei ela vem trazer tudo isso e o incentivo à formação e à capacitação de profissionais. Então, não sou eu que estou dizendo para vocês, é a Lei Berenice Piana que está dizendo que nos escritórios, nas organizações, onde vocês estiverem, é importante ter a capacitação sobre o autismo, né, para que se atenda, né, os pais, os responsáveis e as pessoas. Professora, mas a senhora disse que o autismo é uma deficiência, então a pessoa ela é ineficiente? Não, deficiência não significa ineficiente em capacidade. E onde está a deficiência, professora? Está na pessoa? O que vocês acham? A deficiência estava na pessoa que estava falando aqui antes? Não. A deficiência nunca está na pessoa. Repita comigo. A deficiência está no ambiente, no processo, na lei, no local, na estrutura, na minha atitude, na atitude do colaborador, nunca está na pessoa. Então, vamos supor, uma pessoa chegou aqui e chegou no local e não conseguiu chegar na sala. A deficiência está nela? Está no local. Pode ser que não existia condições, ali existiam barreiras para que ela não pudesse fazer o que ela precisava fazer. Então, a lei, né, brasileira de inclusão, ela traz essa discussão, que é preciso promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por essa pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e a sua cidadania. Olha como nós somos importantes sendo profissionais da contabilidade. Nós precisamos contribuir para isso, para que a pessoa tenha iguais oportunidades. Né? Não é uma questão de nivelar, mas que ela possa ter iguais oportunidades. Né? E aí, o que precisa ter? Precisa ter a acessibilidade. E essa palavra difícil, que tem várias linhas aí, quer dizer que precisa quebrar barreiras, né? As barreiras. E isso é a acessibilidade. Então, uma das primeiras barreiras que precisam ser quebradas é entender que a pessoa com deficiência ou o autista, ele não é um laudo médico com CID. Né? Existe a perspectiva do modelo social da deficiência. Então, desse modelo, a deficiência ela passa a ser um resultado da interação das barreiras presentes na sociedade que pode gerar a obstrução do pleno direito da pessoa. Vou dar um exemplo. Sei lá, uma pessoa ela quer passar, mas ela não consegue passar porque não tem o piso podotátil. Aquele piso, né? E ela é uma pessoa com deficiência visual. Então, é a interação dela com a barreira, o piso que não tinha, que vai fazer com que ela não consiga chegar onde ela quer chegar. Ou coisas básicas, existem lugares que não tem um banheiro acessível e a porta é fina. A pessoa não conseguiu entrar no banheiro.
Meu escritório precisa ter uma porta larga, porque se chegar uma pessoa com cadeira de rodas, como ela vai usar uma coisa básica, fundamental? A liberdade fundamental dela, ela não vai usar, porque não tem como entrar no banheiro, né? Então, esse é o primeiro paradigma que eu tenho que pensar. O segundo são os paradigmas que eu acredito que são atitudinais. Então, a pessoa com deficiência ela é uma pessoa, ela é um ser humano. Então, ela não é um cabide. Repitam comigo, pessoa com deficiência não é cabide. Não vou usar mais portador. Então, você não chega para a pessoa e diz, olha, portador de deficiência. Não, ele não é cabide. Esse termo, parece que a pessoa ela consegue tirar a deficiência para ela chegar aqui. Ela não consegue. Ela vai ser pessoa com deficiência. Então, não usem esse termo jamais. Vocês vão sair dessa palestra aqui não usando o termo portador. Outro termo, né? Deficiente. Ah, aquele ali é um deficiente. Está errado. Não, repitam, não existe deficiente. Eu vou usar a pessoa com deficiência. Pessoa vem na frente, né? E ela tem a deficiência. Se você fala deficiente, você está reduzindo a pessoa à característica dela. Então, você está dizendo que ela é deficiente. Não, ela não é deficiente, ela possui uma deficiência, né? E a deficiência não quer dizer que ela está quebrada, quer dizer que ela, com a interação das barreiras, ela não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer, né? Especial, esse daí nunca usem. Repitam comigo, especial é sonho de valsa. Então, a pessoa não é especial. Então, você não vai chegar para a pessoa e dizer, ei, vai ali um especial, está na cadeira amarela. Não. Quando eu uso esse termo para eu poder identificar um grupo, isso daí é pejorativo e é muito complicado. Então, especial não existe, tá bom? Nós precisamos lutar contra o capacitismo para que não tenha a discriminação, né? A discriminação, ela acontece quando a pessoa ela sofre uma restrição ou inclusão por omissão ou por propósito de prejudicar, né? E essa situação vai impedir ou anular o reconhecimento do exercício dessas liberdades fundamentais. Então, eu não posso discriminar uma pessoa com deficiência, né? Isso daí, além de estar na lei Berenice Piana, na Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade, ela pode dar uma multa, ela pode dar um TAC, uma visão negativa para as empresas de vocês. Então, teve uma universidade que foi fazer um processo seletivo, por exemplo, e ela queria incluir autistas. Só que ela colocou no processo dela que a pessoa tinha que ir até dentro da universidade e levar o documento. E o que aconteceu? A pessoa não conseguiu, não tinha informação, não tinha acessibilidade comunicacional. A pessoa foi no Ministério Público, denunciou a universidade, que a universidade teve que cancelar o concurso, começar tudo de novo, sofreu um TAC. Hoje você vai ver na universidade, ela tem uma pró-reitoria só de inclusão e acessibilidade, o que é preciso ter. Hoje nós discutimos porque nós temos legislações que protegem, né, a essa situação, inclusive, né, tendo salários com mesmas oportunidades, promoção e dignidade. Então, a pessoa entrou, ela precisa se promover, ser promovido como as outras pessoas, né? E aí, quais são essas barreiras que podem surgir? É a barreira arquitetônica, que está nos prédios, tá? As barreiras atitudinais, que é a atitude das pessoas. Nós temos as barreiras comunicacionais e aqui nós temos as programáticas. Essas, para os senhores que são da contabilidade, para mim, é muito importante a gente saber o que é uma barreira programática. Eu faço uma norma ou eu faço uma lei. E essa lei vai excluir algumas pessoas. Como eu já vi no edital, por exemplo. Eu vou fazer um processo seletivo para provimento de vagas e eu quero um laudo atualizado da deficiência, do autismo, por exemplo. Não existe isso. Hoje o laudo ele tem validade indeterminada. Então, essa lei ela tem o que? Uma barreira programática. Ela precisa ser adaptada, tirando as barreiras. Porque colocar um critério como esse vai acontecer que ninguém consegue se inscrever no concurso, né? Nós temos as barreiras metodológicas, as instrumentais e também as naturais, que elas vão estar em locais como praias, por exemplo. Então, até na praia tem que ter acessibilidade
para uma pessoa com cadeira de rodas ela conseguir acessar o mar, por exemplo. Então, onde você vê aquelas cadeiras anfíbias, né? Então, precisa pensar nisso. E aí, combater o paradigma da exclusão, que foi falado aqui, que é aquela questão, né? Eu prefiro pagar multa do que contratar esse tipo de gente. Porque está com um pensamento de que a pessoa ela é deficiente, ela é capacitada. Então, essa fala é um paradigma da exclusão, né? Eu não tenho obrigação de contratar, tenho poucos funcionários. Bem, a lei ela é compulsória até determinado tipo de quantidade de funcionários com deficiência. Mas você pode contratar, ela não proíbe que você contrate. Então, você pode fazer mais, né? Queremos comprar de fornecedores de pessoa com deficiência. Então, olha, na minha empresa não tem. Mas se eu tiver algo para fazer, eu vou trazer aquele fornecedor que tem uma pessoa com deficiência. Aqui não tem. Então, essas são falas que vão trazer essa questão da exclusão e do capacitismo, né? Aqui foi falado, eu vou propor um salário e a pessoa nem precisa vir, ela fica em casa, ela é com deficiência. Então, isso também não é legal. Tá. E aí, por isso que a gente tem que lutar contra o capacitismo, né? O que é o capacitismo, segundo o governo federal, né? O capacitismo, ele é, né, subestimar ou excluir a pessoa com deficiência. Então, é o que o Antônio, acho que era Antônio, né? Ele falou aqui antes. A pessoa chega e fala com a pessoa que está acompanhando ele, não fala com ele, né? Então, isso é subestimar, né? Você vê uma pessoa com cadeira de rodas e aí você olha e fala, mas você é casado? Nossa, você casou, que bom, né? Então, isso é uma coisa muito capacitista. Uma coisa capacitista que acontece comigo por exemplo, assim, às vezes eu saio com meu filho, aí eu chego na padaria ou na farmácia, eu já cheguei, e aí a pessoa chegou e falou assim, nossa, mas eles são autistas? Eles não têm cara de autista, né? Mas o autismo não tem cara. Ele não é uma característica sindrômida. Quando a pessoa fala essa fala, ela está sendo muito pejorativa, né? Ou então no trabalho, não sei se já aconteceu com vocês, né? Hoje eu estou muito autista. Então, usar o autista como uma questão pejorativa de xingamento é muito capacitista. Não façam isso, né? Algumas expressões assim não são legais também, como eu dei uma mancada, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência, que seja uma deficiência física, isso é muito ruim, né? Eu vou dar uma de João sem braço. Então, você está usando uma característica de uma pessoa com deficiência para você falar de uma coisa ruim, né? Então, assim como tem o racismo, tem o capacitismo. E essas expressões, essa questão de excluir essa pessoa, né, ela vai ser muito complicada. Então, por isso que nós temos projetos e situações que vão trazer essa noção. Porque, vejam só, gente, essas questões, elas não só são complicadas, mas elas colocam em risco a vida das pessoas. Eu vou contar aqui um exemplo para vocês. Eu fui no shopping e levei meu filho. O meu filho, ele tem 10 anos de idade. Então, ele já é mais alto que eu, já fez 11. Ele é mais alto. E aí, a gente foi no cinema. Entramos na fila do cinema. Para o autista, a questão sensorial, ela dói. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Coloquem um braço para frente, estique bem. Me ajudem, por favor. Um braço, estica bem. Com o outro braço, você belisca bem forte o que você esticou. Vai lá. Bem forte. Doeu? Doeu, não doeu? Então, o autista, quando ele está desorganizado ou em crise, ele sente dor. Essa dor, ela pode variar desse beliscão que vocês deram. Pensa naquele filme do Rocky Balboa, que o Creed vai lá e dá um soco nele, o sangue voa. O autista, ele pode sentir uma dor naquela intensidade quando ele está em crise. Eu digo porque quando eu estou em crise, eu já tomei, 3 de pirona, mais um paracetamol, e mais um nimesulida, e um cetoprofeno, e aí mais o ibuprofeno, que é para parar a dor de cabeça que me dá. Ela é muito intensa, eu sinto o sangue correr na minha cabeça, e ele corre daqui para cá, eu fico sentindo ele correr, é horrível, eu tenho que ir para um local parado,
para que eu possa me reorganizar. Outros meninos viram. Eles bateram no quarto e falaram, tu está viva? Falei, não, estou viva, calma, vai dar tudo certo. Então, tem esse tipo de crise. E o que pode ocasionar essa crise? Eu vou dar uma dica para vocês, que vocês tiverem um autista no escritório, na faculdade, um cliente, né? Vou dar umas dicas para vocês. Mudança de rotina. Autistas, eles precisam ter uma rotina. Mudanças de situações que ele não foi avisado. Muito barulho, muito frio, muito calor, né? Essas situações podem trazer as crises, que são duas. Tem o meltdown, que é quando a pessoa ela chama aquela crise explosiva. Ela não tem mais condição nenhuma de lidar com aquela situação. Então, ela vai explodir. E quando isso acontece, né? Terminou o tempo? Tá, já vou terminar. Então, quando isso acontece, ela vai ter uma desorganização total e é aquela crise que ela pode vir com choros e gritos e tudo mais. E tem a crise do shutdown, que é quando você imagina desligar o computador. Então, desligou o processador dela, ela não vai conseguir fazer nada. Ela pode ficar toda dolorida, sentada, e aí você pode até falar com a pessoa e ela não responde. Então, essas crises são muito complicadas. E aí a gente foi no cinema, vou contar agora rapidamente que eu vou terminar, e no cinema tinham feito um balcão de vidro, tá? E aí a gente estava esperando na fila do cinema. Aí ficou todo mundo na fila, pá. Quando chegou para comprar o ingresso, eles falaram, não, a gente vai para outra fila, porque esse caixa aqui está quebrado, não sei o quê. Já tinha demorado quase meia hora nesse caixa aqui, aí fomos para o outro. Quando foi para o outro, trocaram para o outro. Aí meu filho pegou e teve uma crise. Quando ele teve a crise, para vocês verem quando é a pessoa, o local não é, o problema não é a pessoa, o problema é o local e a falta de acessibilidade, né? Quando ele teve a crise, ele foi andando rápido, né? Como eu fiz aqui, parece que vai cair, mas não caiu. Ele chegou perto da pessoa e encostou no balcão de vidro. Ele encostou. A funcionária aqui atrás tinha uma placa de autismo, que era a caixa prioritária, gritou com ele. Quando ela gritou com ele, ele se assustou. No que ele se assustou, ele chutou o balcão. No que ele chutou o balcão, ele poderia fazer o quê? Se machucar, quebrar o balcão. Né? Aí o meu marido, que estava perto, pegou ele. Né? Não é indicado fazer contenção física, mas ali naquele momento precisava, né? Fez a contenção física. E foi aquele bafafá no cinema das pessoas dizendo que meu filho estava apanhando do marido. Tudo. Até tu explicar que o menino era autista, que estava tendo uma crise, tu sair dali, muitos olhares dizendo que a mãe louca, o pai maluco, o tal e tal, que poderia ser evitado com uma simples fila. A minha criança não tendo crise. Aí eu mandei um e-mail para o shopping, disse, olha, está errado isso daí. Vocês colocarem um balcão de vidro desse jeito, né? O local tem que ter acessibilidade, tem que ser rebaixado, aí dê as normas da BNT, aí mandei para a ouvidoria. Hoje vocês vão ver lá no shopping o local que tem acessibilidade total. O balcão é rebaixado, ele é de madeira, não tem mais o balcão de vidro, e tem a questão da placa, a mulher mais simpática, que atende lá a funcionária, né? Agora ela é simpática, ela fala baixo e não aconteceu essas coisas. Porque é preciso a gente estar aqui para a gente falar e a gente explicar, né? Então, nós temos o Cipó, né? Que é o nosso laboratório lá na UFRA, vou passar rapidamente, e ele vem falar de empreendedorismo e inovação. E eu vou terminar minha fala de hoje com uma fala de um aluno, que ele fala assim, olha, de fato, me considero leigo sobre o assunto e gostaria de me tornar alguém melhor. O evento me deu pontos de vista de diferentes pessoas que fizeram refletir sobre. Gostaria de agradecer pela palestra e pela oportunidade. Então, as pessoas elas gostam de saber sobre o autismo e é preciso intensificar essa questão. Né? Tem aqui outros tipos de situações que nós fazemos na luta de inclusão e acessibilidade, que são livros que foram feitos, né? O Super Limpo e a Crespinha pelo Cipó, uma criança autista junto com alunos fizeram essa publicação. É um livro que eu acho que é muito interessante porque ele fala não só da inclusão, da acessibilidade, mas da diversidade. A Crespinha ela é uma alface, né? E ela tem um turbantezinho que segura o cabelo dela. É bem interessante. E aqui, O Mistério da Floresta Desaparecida, também é um livro que foi produzido por uma autista, a minha filha, né? A Rafaela, e todos os personagens eles são autistas, eles vão salvar o mundo. Né? Então, é tipos de a gente poder lutar contra o capacitismo e buscar a inclusão.
Eu vou sortear o livro no final aqui para vocês, um livro, e os outros eu trouxe para vender. Quem quiser, é só me procurar. E aí eu termino a palestra de hoje com a Ana Vitória. Ana Vitória é uma moça linda, tá? Ela tem múltiplas deficiências, ela tem paralisia cerebral, ela é autista e ela é surda, ela é completamente surda. Então, a Ana Vitória, ela falou essa frase um dia na Câmara dos Deputados, eu achei muito bonito, que ela fala assim, olha, o mundo precisa de acessibilidade, precisa de rampa e braille, precisa de tecnologia. A acessibilidade existe para as pessoas poderem existir. Então, sem acessibilidade, ninguém existe. Ana Vitória, ela queria ser bailarina, mas ela nasceu com paralisia cerebral, os pezinhos dela eram tortos, né? E aí a mãe dela procurou uma escola, e a escola fez outro método, incluiu a Ana Vitória, e hoje ela é bailarina profissional. Então, o mundo precisa de atitudes assim, né? Então, a acessibilidade precisa de mim, precisa de você, e vai precisar de todos nós. Nós precisamos de acessibilidade. Aqui são os meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo. Muito obrigada. Bom dia. Pessoal, eu confesso que eu vou pegar um gancho, tive que mudar minha palestra, mudar algumas falas, porque eu tive uma aula aqui com a Alexandre, né? Agora com a Inês, mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui e vamos falar um pouquinho de diversidade. Pode colocar a minha. Então, vou falar um pouquinho. Vocês estão escutando? Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou, como ele falou, a Ellen Mello, sou empresária contábil em Cabo Frio, eu sou ciclista, mãe de pet, ativista pelos direitos dos profissionais de contabilidade, em especial as mulheres. Como já falou, coordenadora do CRC, RJ, coordenadora da Comissão de Diversidade e Inclusão Social do CRC-RJ e membro da Comissão de Diversidade e Inclusão do CFC. Então, vamos lá. Vou ser muito rápida, porque nós já tivemos aí vários professores, né? Então, eu acho que isso aqui vai terminar com o que eles falaram. Vou começar a minha palestra falando sobre a Malala, né? A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Então, nós temos várias pessoas com vários estereótipos, mas, no final, nós temos o ser humano. E é muito importante isso. E vocês conhecem a Malala? Então, vamos falar agora das características que diferenciam os seres humanos. Como a cultura, a gente estava falando sobre isso, né, Dan? Falando sobre a Dandara, maravilhosa, são duas pessoas diferentes, mas a Dandara faz parte de uma cultura. As crenças, eu sou cristã e as minhas melhores amigas são espíritas, são do candomblé. Etnia, eu sou uma mulher negra e tem mulheres brancas, tem mulheres os cabelos vermelhos, a minha amiga ali, linda. Idioma, o gênero, né? Homem, mulher, tem o trans. Então, nós somos seres diversos, plurais, mas somos seres humanos. No final,
Somos humanos. Novos tempos. Um estudo da revista Forbes mostra que uma força de trabalho diversificada e inclusiva é essencial para as organizações que buscam atrair e reter os melhores talentos e que fortalece o desenvolvimento de uma cultura de inovação. É o que está acontecendo aqui. Um novo tempo. Nós estamos num novo tempo. E as organizações, se elas não passarem para o novo tempo, elas vão se perder. Vamos falar da legislação, né? Que o Brasil é abundante em legislação, de legislação protetiva, porém ainda falta fiscalização. Mas já existem muitos processos judiciais em que as condenações por preconceito e discriminações são bem elevadas. Nós temos aqui algumas leis que eu vou falar. A Lei 7.716/89, que é a lei do racismo, a Lei 10.948/01, que estabelece as penalidades de prática de discriminação em razão da orientação sexual. Nós temos a Lei 13.146/2015, também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão. Esta lei regulamenta a inclusão social para as empresas. É muito importante isso. E a Lei 14, entre outras, né? 611/2023, essa lei prevê medidas para garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens, que não acontecem. Gente, a minha palestra é muito rapidinha, porque daqui vai sair as perguntas, e vocês fazem pergunta e eu respondo. E eu vou já terminar com a Maia, que ela fala que está na hora dos pais ensinarem os jovens, desde cedo, que existe beleza e força na diversidade. Então, vamos lá. Aqui é onde as fontes, né, de onde eu tirei. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre a educação. Eu acredito que a educação ela começa em casa. E você, como pais, né, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhas. Quando eu passeio com as minhas sobrinhas, que elas olham alguma coisa diferente, eu já chego e já explico. Filha, olha só. Hoje o mundo está diferente. Hoje você... Por que meu amiguinho é assim? Por que a tia... A minha sobrinha perguntou, ô tia, eu vi uma coisa assim, muito séria. O que foi? Eu vi a irmã da minha amiguinha, da minha amiga, beijando outra. Como que você vai explicar isso para uma criança de 8 anos? Então, tudo a partir de hoje, inclusive nas organizações, nós precisamos estar educados e cientes dessa mudança do novo tempo. Então, foi o que a Inês falou. Nós não temos que ter preconceito, e o preconceito existe muito, mas nós não podemos deixar isso acontecer dentro da nossa casa, deixar isso acontecer dentro do nosso trabalho. E outra coisa, vou falar para você que é dono de empresa, no futuro bem próximo, amanhã, quando você chegar para o seu cliente, você vai ter que explicar sobre diversidade, sobre inclusão. Você vai ter que saber, você tem que se educar para isso. Então, eu termino aqui minha pequena palestra, porque todo mundo já falou, eu acho que isso deu para falar bastante. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas, assim, eu agradeço a
Nós agradecemos as falas da professora Ines e da Ellen, que foram extremamente importantes, né? A gente abre para algum questionamento, a gente fica à disposição para, né, intervenções. Temos 2 possíveis intervenções aqui. Antes, eu queria pegar um pouco da fala da Ellen, principalmente quando ela diz sobre a educação, né? Sobre o processo educativo dentro dos nossos lares. E aí ela reforça sobre a necessidade do processo educativo dentro dos nossos ambientes de trabalho, né? São 2 ambientes extremamente importantes para essa mudança de paradigma dentro da profissão contábil. E um detalhe importante sobre quando ela fala da educação no ambiente domiciliar, que eu, enquanto um homem gay, né, interseccionalizado por ser gay, um homem negro, nordestino, eu me deparei com um detalhe bem, eu acho que foi costumeiro nas últimas gerações no âmbito da educação domiciliar. Durante o período do mestrado, eu tinha um colega do Pará até, e aí ele se virou para mim e a gente saiu assim no momento de entretenimento de turma, e aí ele disse: Daniel, nossa, como é para mim diferente estar aqui com você nesse momento, porque o meu pai, ele me educou a todas as vezes que eu encontrasse um gay na escola, uma bichinha, como normalmente eles dizem, que eu metesse a porrada. E a gente tem, dentro do processo educacional domiciliar, a violência como um ato educativo para você responder a qualquer pessoa que seja diferente de você. E aí, o interessante desse contato é que tipo, ele já era um homem de 45 anos, por aí. Ele estava tendo o primeiro contato não violento com alguém no âmbito da universidade, já naquele estágio, tentando mudar o paradigma dele sobre essa realidade. Então, a gente tem uma sociedade brasileira que ela preza pela educação violenta ao diferente, né? Violenta na verbalização ou no ato físico, mas ela não está preocupada em educar no sentido do amor, do respeito, da tolerância. Tolerância não, respeito mesmo, né? Tolerar é até um pouco violento para ser ouvido. No âmbito das entidades, o nosso processo formativo, ele, graças a Deus, hoje ele tem que acontecer pelo molde do que a própria legislação já nos rege, nos prega. Se você não cumprir dessa forma, você vai ter prejuízo. Se você não se comportar da forma respeitosa no âmbito de trabalho, você está fora do que resguardam essas pessoas. E, obviamente, a gente vê que foi trazido no momento do fórum anterior, a preocupação hoje do mercado de capitais em regulamentar, porque ela entende todas as vezes que há o avanço regulatório no sentido de proteger as diversidades, os direitos humanos das pessoas, isso vai recair no lucro dela. Então, a gente está falando de resguardo de patrimônio no âmbito corporativo, no âmbito organizacional, de qualificar o meu ambiente de trabalho para que ele não sofra também no âmbito do lucro, no âmbito da recepção dos seus dividendos. Então, a gente tem essas 2 esferas que precisam ser trabalhadas no âmbito da contabilidade. Eu confesso que esses últimos dias eu tenho uma persona que eu denomino Dandara e ela tem causado muito medo dentro da contabilidade. Medo porque as pessoas normalmente acham que é uma intervenção artística de lacração, de mimimi, mas a ideia é justamente colocar o diferente no meio do que é comum, do que é usual, para que as pessoas entendam que vão, nesse breve futuro, lidar com pessoas diferentes. E é preciso se acostumar com esses novos corpos, com essas novas formas de se vestir, de existir, de se portar, de falar, porque se a contabilidade, a gente entra na universidade com receio de que a tecnologia vai ocupar as nossas frentes de trabalho, ela vai deixar de existir todas as vezes que ela deixar de ser humana. Todas as vezes que a gente não se importar
com as diferenças, com as diversidades, a gente vai perder talentos, a gente vai perder qualidade, inovação, a gente vai perder avanço dentro da nossa profissão, porque nós estamos engessados num modelo que já passou o tempo. E eu não estou falando do sentido de idade, é de mentalidade, de cultura. Quem não se adequar a esse momento novo está fora da contabilidade, está fora desse novo contexto e conceito de sociedade que a gente tem. Então, como precursores, né, como fomentadores dessa nova ideia, o que fica aqui desse momento, desses momentos, eu espero, é que vocês sejam replicadores dessa nova mudança de cultura, dessa nova mudança de mentalidade, em que nada tira o direito do outro existir. Nós estamos complementando existências. Nós estamos permitindo que outras pessoas caminhem com a gente, que é um pedido mundial que a própria ONU tem feito. Não deixar ninguém para trás. Os ODS estão aí para nos chamar a atenção nesse sentido. Não deixar ninguém para trás. Não vamos nos preocupar com qual é o livro religioso que conduz a nossa jornada aqui dentro desse plano, mas que a gente entenda que, no sentido global, o respeito ele é universal, o amor é universal. E aí aqui a gente tem duas intervenções, né? Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Eu quebrei aqui o negocinho aqui de empolgação. Soltou. Eu gostei muito do que você falou, Ela, especificamente. Entendeu? Você me fez lembrar, entendeu? Nelson Mandela. Né? Nelson Mandela, né? Você falou da criança, né? Das crianças. Né? Jesus Cristo já dizia, né? Tem um coração de criança, né? Que não guarda rancor, não guarda ódio, não tem raiva de ninguém, e ela aprende o que a gente ensina, inclusive os valores de família, né? Dentro do contexto de inclusão social. Então, Nelson Mandela disse assim, olha, nenhuma criança nasce tendo raiva de ninguém. A gente é que ensina ela. Entendeu? Assim, um português, ou que nós sem a preocupação de externar os valores que nós ensinamos para nossas crianças. É claro que nós temos que ensinar nossos valores, entendeu? De família, a educação, entendeu? Mas isso, entendeu? Marcou muito quando eu escutei isso de Nelson Mandela. Porque, de fato, nós somos o resultado daquilo que nos ensinam, daquilo que nos passam. E a família é o berço, né? Aquilo que a gente ensina para nossas crianças, você falou do seu pai. Eu até entendi o coração, eu não diria um coração raivoso, mas ignorância, por ignorância. Que às vezes a gente comete determinadas atitudes por ignorância, entendeu? E acaba sendo intolerante, como você colocou, que não seria a tolerância, né? Você ponderou. Hein? Então, as crianças, entendeu? É que se encarregam de fazer essas mudanças para o futuro, entendeu? Respeitando cada um na sua individualidade. Eu vejo isso como uma forma de harmonizar diferentes etnias, religiões, trabalho, entendeu? Homem, mulher, o nome que você queira dar. Eu acho que nós, com esse alinhamento que eu vejo a contabilidade, que o nosso presidente Rafael ele diz assim, olha, e eu concordo com ele, que a contabilidade é um agente de transformação social. E nós estamos num fórum de contabilidade, né, onde esses temas sensíveis, entendeu? Poucas vezes explorados num ambiente desses, entendeu? Eu acho que o nosso Conselho Federal de Contabilidade, entendeu? Foi muito assim, assertivo em trazer esses temas, porque as empresas, como você falou, eu vou atender meu cliente, entendeu? Eu não vou atender a pessoa, é o cliente. A pessoa que está lá, entendeu? É o Joaquim, o Manuel, o João, eu vou dar o mesmo tratamento. E esse tema em particular, entendeu? Eu posso falar um pouquinho, deixando aqui a modéstia aqui de lado, do magistério, né? Eu fico imaginando o seguinte, você está numa sala de aula com 60, 70 alunos, você tem cristão, religioso, candomblé, você tem rico, tem pobre, tem preto, tem branco, tem ele, tem ela, tem todo mundo. Entendeu? E não há espaço para você distinguir o tratamento para um e para outro numa sala de aula. Talvez isso me engaje um pouco nessas questões
de inclusão social. Era isso aí que eu queria falar e reforçar agora a pergunta, entendeu, para a nossa querida palestrante também. Como é que você vê no ambiente da contabilidade? Porque nós somos contadores, né? Nós estamos lá atendendo a nossa clientela. Como é que você vê isso? Essa é a minha pergunta. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Nathan Ricardo de Campos. Até aqui no congresso eu estava me sentindo peixe fora d'água, que eu sou oriundo da educação. Não sou contador, então me sinto sempre diferente aqui nas palestras e no evento de forma geral. E justamente aqui no Fórum de Diversidade me parece que a minha formação e os discursos começam a convergir para um mesmo ponto. Eu estava, inclusive, preocupado com a pergunta que eu faria, mas quando o mediador falou de interseccionalidade, então eu fiquei mais confortável por saber que me parece ser uma bibliografia que está no mesmo percurso. Então a minha pergunta é a seguinte. Quando a gente participa dos congressos, e me parece a tua fala de interseccionalidade oriunda da Kimberly Crenshaw, né? Imagino que seja isso. Ela trata de dar visibilidade para as pessoas a partir do atravessamento dos tipos de diversidade que atravessam essa pessoa. Nesse sentido, ela acabou dando visibilidade para um contexto, em especial surgido na área jurídica, nas quais as pessoas não tinham visibilidade. E então a gente criou espaços discursivos para começar a debater e trazer isso meio que para a luz. Vamos começar a debater sobre esses atravessamentos. O que me ocorre agora é que depois de trazer isso para os espaços discursivos, a interseccionalidade, que é muito positiva porque dá essa visibilidade, me parece que agora tem, e é mais uma provocação, no sentido de provocação, me parece que criou outros espaços de invisibilidade. No seguinte sentido, se a pessoa com deficiência é contadora, o espaço discursivo dela é o espaço da interseccionalidade, e ela fica restrita a esse espaço. Então ela é chamada para palestrar dentro da interseccionalidade. Ela não vai palestrar em outros espaços, ela palestra como deficiente, como pessoa deficiente. E ela fica restrita a esse espaço. Então, quais são os espaços discursivos dela? De superação da deficiência, de como ser profissional na deficiência, de como ela sobrevive sendo uma pessoa com deficiência. Então, fora desse contexto, o discurso dela não existe. Só existe dentro do discurso da interseccionalidade. Então, como provocação, a minha pergunta é a seguinte. A interseccionalidade, que dá tanta visibilidade, tem tirado espaços discursivos das pessoas atravessadas, das pessoas com deficiência? Bem, são perguntas bem complexas, todas estão me ouvindo? A primeira pergunta, ele perguntou como que eu vejo as ciências contábeis dentro dessa discussão da acessibilidade e inclusão. Bem, eu vejo que há alguns avanços científicos, avanços técnicos, tanto que nós estamos aqui no Fórum de Diversidade, no Congresso Brasileiro de Contabilidade, discutindo essas questões. Porém, é um avanço maior. Por exemplo, nós fizemos um estudo, eu, Adriano, Bia, Iago, sobre os editais para ingresso em programas de pós-graduação de contabilidade. Então, esses editais, por exemplo, eles não são acessíveis, né? Muitos não têm cota, no que pese haja cota para pessoa que é pessoa diversa ou para pessoas negras, mas a cota para pessoa com deficiência, ela ainda é inexistente. Quando há alguma questão para que haja cota dessa pessoa com deficiência, há muitas barreiras para que ela consiga levar a documentação, para que ela consiga ser aceita, para que ela consiga se manter. Porque a ideia é que essa pessoa ingresse e ela se mantenha,
né? Então, os resultados, eles são resultados que causam um impacto para que a gente possa desenvolver. E por que a gente pesquisou dentro de programas de pós-graduação em contabilidade? É aquela questão que foi falada aqui, né? Top-down, de cima para baixo. Porque é preciso que esse professor que vai se formar e ser o professor universitário, ele tenha essa maior acessibilidade. Também no curso de graduação e dentro dos nossos espaços. Para a gente entender que quando a ONU falou em acessibilidade, em nenhum momento ela falou que essa acessibilidade era só para a pessoa com deficiência. A acessibilidade ela é para todos. É para uma pessoa com baixa locomoção, é para a mãe, é para um filho, é para uma pessoa com deficiência. A acessibilidade ela é direcionada para a diversidade humana, né? Então, nós precisamos quebrar esse paradigma e começar a avançar, né? E aí eu fico muito feliz, porque hoje os conselhos de contabilidade, eles têm comissões de acessibilidade e inclusão, né? O Pará, a Bahia, o Ceará, o Rio de Janeiro, ele conseguiu já implementar essas comissões, né? Que são comissões de inclusão e diversidade. Rapidinho, só poder terminar outra pergunta, né? Ele perguntou sobre a interseccionalidade. Bem, assim, eu gosto muito de uma frase, que é uma frase do Boaventura de Souza Santos, né? Ele fala assim: nós temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, é muito importante, eu acredito, que haja essa dupla caminhada na contabilidade. Da pessoa ela ter o seu aspecto técnico, ela conseguir entrar dentro dos espaços para que ela possa ter a sua voz, não ser invisível, mas também precisa ter essa questão de discussão da própria pessoa aqui, porque é o nada sobre nós sem nós. Então, nós precisamos estar nesses espaços, mas, ao mesmo tempo, conquistar os espaços. Para isso, é preciso quebrar barreiras, né? É preciso a acessibilidade. Essa quebra de barreiras para que a gente possa ascender. Porque, senão, a pessoa não consegue. Eu não estou falando aqui sobre preferir isso ou aquilo, mas a pessoa ela pode entrar em risco ou ela pode morrer, né, quando não tem acessibilidade, a morte física ou a morte social. Tu imagina que, por exemplo, uma pessoa que vai dizer que ela é autista, por exemplo, dentro de um contexto. Então, eu já fui perguntada, você é professora mesmo? Você conseguiu fazer o doutorado? Você conseguiu fazer as coisas? Porque você é autista. Isso daí, ele é ligado, né, com você ser uma pessoa incapaz. Então, precisa andar de forma dupla para que não haja. Porque aconteceu aqui na feira. Eu juro para vocês. Eu tenho pós-doutorado, mas eu não sei por quê, que eu entrei ali naquela feira, né, e a pessoa perguntou para mim, né? Você não tem um estereótipo, a visibilidade. E a pessoa perguntou assim: você não quer esse documento aqui para que você possa começar o mestrado? Entendeu? O do turbante foi outro dia, foram 2 vezes. E aí acontece o quê? Quer dizer, eu não tenho cara de professora? Já aconteceu na minha universidade, eu estar entrando, querer me dar o cartão universitário. Aí eu disse, não, mas eu sou professora. Aí tá, eu levo, né? Aí no dia que eu fui no turbante, perguntaram, você é baiana? Eu disse, mas por que eu sou baiana? Porque eu estava de turbante. Eu disse, não, eu sou do Pará. Aí eu andei mais um pouquinho, a pessoa veio e falou, olha aqui o papel para você fazer a graduação em contábeis. Aqui e tal. Aí eu peguei, agradeci, mas eu sou doutora. Então, tem essa invisibilidade que eu acredito que é preciso você estar aqui e você falar sobre essas coisas. Então, precisa andar, caminhar juntos. Esses momentos, eles ainda são necessários. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Então, minha pergunta vai para minha amiga, querida Ellen, né? Vou falar um pouquinho da diversidade, porque eu sou contadora, mas eu sou cartomante nas horas vagas, né? Então, as pessoas costumam
né, eu fui me expor na rede social, porque eu sou cartomante e oraculista, tá, gente? Nem usa mais esse termo cartomante. Tem CBO, tá? Cartomante. E eu perdi clientes porque eu me expus como cartomante. Sou médium, né, espiritualista, sou médium de passividade, de incorporação, como dizem por aí. E isso, para mim, é perfeitamente tranquilo. Mas como que o Conselho Federal vai olhar essas coisas diferentes, né? Tudo que é diferente assusta, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho com os nossos clientes, né? Para fora, para dentro eu acho que precisa muito também, mas para fora também, que eles reconheçam a gente, não só como diferentes, mas como contadores. Então, eu lembrei agora daquela música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então é isso. É um passo de cada vez. É você fazendo esse trabalho de formiguinha. Hoje nós estamos aqui. Mas a Ellen, a Ines, o Dan vai passar. E aí? No Conselho Federal ou nas nossas instituições? Será que só vai ficar aqui? Eu espero que não eu, ou eu, num futuro bem próximo, nós estamos, a diversidade e a inclusão, no palco principal. Mas, para isso, nós temos que ir caminhando um passo de cada vez. Né, Dan? É difícil. Eu, como mulher negra, eu cheguei no Conselho de Contabilidade como a desclassificada de Cabo Frio. E hoje eu estou no Conselho Federal. E não pense que, ai, meu Deus, é porque ela é legal, porque ela é boazinha, porque ela me faz rir. Eu trabalho muito. Eu escuto muito. E também, como mulher, muita coisa eu tenho que me calar. Então, não pense vocês que é fácil, que não é. Não pense vocês que amanhã nós estaremos naquele palco, que não. Mas eu espero que num futuro bem próximo o nosso trabalho toque no coração de outras pessoas. Para as pessoas que vierem depois da Ellen, depois de vocês, né, possam continuar esse trabalho com respeito, né, e com muita educação também. Então, eu acredito que hoje, cada um que sair daqui está saindo com outra visão. E assim, nossa, quando eu for contratar um funcionário, quando eu ter um novo cliente, quando eu entrar no meu conselho, eu possa ver esses pequenos detalhes que fazem a diferença. A gente está chegando ao final. Eu vou pegar só Vou fazer um fechamento a partir das 3 interrogações aqui, que foi a dela e a dela, que fala sobre intersecção e sobre religião. Para responder até essas questões de religião, eu vou deixar uma reflexão aqui bem soltar para que a gente reflita aí como tarefa de casa. Se nós olharmos hoje a assessoria contábil voltada para as religiões cristãs, elas são muito mais fortes do que para as religiões de matriz africana. Diga-se que a ideia de prosperidade, ela está vinculada a um determinado segmento religioso, é um fato. As pessoas que seguem as religiões de matriz africana, elas são ditas como não abençoadas. Esses terreiros, se a gente pegar, muitos deles não têm CNPJ para gozar de imunidade. Muitos centros espíritas estão sem um suporte contábil por medo de serem
maculados entrando naquele ambiente, como nas religiões de matriz africana. Então, um dos debates que a gente precisa trazer com bastante seriedade é as reuniões, os encontros de classe, eles não podem ter um discurso de abertura numa perspectiva de uma religião, que sempre vai ser cristã. Talvez a violência que você sofra seja por ser uma líder, mas é muito menos do que para uma pessoa que seja líder de uma religião de matriz africana. Se a gente pegar as organizações religiosas, a gente tem deflagrado os templos que são assessorados contabilmente. Quais são esses templos? Quem está à frente desses templos? Que religião predomina nesses templos? Por outro lado, a gente tem os terreiros que eles estão sempre com seus estabelecimentos à margem. O pai de santo ele vai comprar um terreno bem distante, afastado de tudo, porque qualquer barulho vinculado àquele ambiente é satanista, nos causa medo. E nenhum contador vai ali para dizer, olha, você tem direito à imunidade, a gente pode dar aqui um suporte. Então, a gente precisa trazer para dentro do nosso recorte de diversidade. Eu tenho buscado encampar com o pessoal esses debates e a gente precisa de vocês para que avancem as diversas denominações em conjunto, reconhecendo a contabilidade como esse instrumento de desenvolvimento social, né? E só para finalizar, a gente ainda não pode adentrar esse espaço técnico, sendo quem somos, porque minha voz, talvez ela incomode por ser um homem e ter uma voz mais aveludada. Então, falar de contabilidade pública para um ambiente que majoritariamente é machista pode causar muito estranhamento. Então, entrar no ambiente técnico, dadas as minhas interseccionalidades, como a de cada um dos que estão aqui, pode ser incômoda e a gente ainda está avançando, abraçado pelo Conselho agora nessa nova fase, para discutir diversidade. Depois, talvez você assista uma palestra da gente falando sobre outras temáticas. Nós não podemos mais estar em espaços porque a lei manda, porque tem cota. Não, nós temos que estar nos espaços porque nós podemos, porque nós estudamos, porque nós temos uma formação. Porque pegar uma mulher negra e botar ali, a cota é 30%? Toma, 30%, vai. Não. Mas para fazer isso, você, mulher, você, a gente tem que ainda meter o peito e falar, eu estou aqui porque eu mereço, não porque eu tenho uma lei, não porque tem cota, não. Eu estou aqui porque eu trabalhei para estar aqui, porque eu mereço. Só isso. Obrigada. Senhores, expressamos nossa profunda gratidão. Pois não. E deixar aqui o último comentário para vocês. Eu sei que aqui tem pessoas do conselho, tem pessoas que têm empresa. Então, complementando o que a Ellen falou, não é colocar somente a pessoa dentro dessa organização ou dentro do conselho, mas ela tem que ter condições de existir, né? A inclusão não é só chamar para festa, a inclusão é a pessoa dançar também. Então, por exemplo, eu posso citar agora a minha inclusão na comissão. Eu tive todo o apoio da Ana Cláudia, do conselho, para que pudesse ter acessibilidade e eu chegar até aqui. Porque senão eu não ia chegar, eu não ia conseguir. Então, é uma questão de quebrar as barreiras. Então, que vocês reflitam formas de procurar. E a melhor forma é perguntando, né? É entendendo, é tendo contato com essas pessoas. Então, pergunte para a pessoa se ela é autista, o que você precisa? Né? E aí é muito importante eu deixar aqui o meu último pedido para vocês refletirem. Colocar a sala de regulação sensorial. Ou no conselho, ou no evento de vocês, ou nas empresas, para que as pessoas possam ir até essa sala. Às vezes só um ar-condicionado já melhora, tendo um ar-condicionado, porque a pessoa vai se autorregular, né? E isso daí vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que frequentam os locais, os eventos, as empresas de vocês. Muito obrigada. Obrigado, gente. Senhores, reconhecemos o tempo
e o esforço dedicado para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. E graças a especialistas como vocês que conseguimos enriquecer o debate e promover um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo. Aqui fala mútuo, mas eu vou acrescentar pessoal também, porque foi enriquecimento. A gente estava conversando ali o tanto que nós aprendemos nessas duas palestras de vocês e a anterior, certo? Então, assim, agradecemos em nome do Conselho Federal de Contabilidade, do Sistema CFC e CRC, e foi falado muito aqui em educação, então eu vou chamar a professora Editinete, que faz parte da Comissão de Educação do Conselho Federal de Contabilidade, para fazer entrega para vocês de um mimo que o Conselho está presenteando todos os nossos painelistas. Ok? Muito obrigado mesmo.